O Marcos falou Cruzeira. entra de férias depois do dia 20. É isso? Estamos ao vivo? É isso? Ai, meu Deus, tava rolando todo o nosso papo. Bom, gente. É sério, já tá ao vivo? Já tá Oh, já tá ao vivo. aparecendo Tava aqui. falando aqui de férias, de viagem. Ai, meu Deus. Saiu. Bom, boa tarde pra quem já está aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. A gente vai começar agora o 8º episódio de Formakers. Já tá mais pro final. Mais pro final. Final da temporada, enfim, final do ano também, a gente já tá nesse clima. Hoje a gente vai falar sobre a internet das coisas, que é um tema que, de certa forma, o Luiz vai falar daqui a pouco sobre isso, que tem a ver com todos os outros temas que a gente falou ao longo dessa temporada. Então ele é um episódio sobre um assunto em si, mas ele amarra muitas outras coisas. Então, quem chegou até aqui e assistiu tudo vai entender um pouquinho melhor. Quem não assistiu tudo, é só clicar aqui no link da descrição. E também é o último tema que a gente vai falar de tecnologias emergentes, porque os próximos dois, no próximo a gente fala sobre cultura maker. Então Exato. a gente vai discutir um pouco mais toda essa filosofia que nos trouxe até aqui, em todos os episódios. E no último, para fechar, a gente fala sobre futurologia e sobre tendências e previsões. E vão ser episódios mais filosóficos, digamos assim. Mais conceituais. né? Mais conceituais. Onde tudo se encontra. Para começar esse episódio de Internet das Coisas, eu vou pegar dados que tá aqui. Olha, o mercado de Milhões. internet das coisas, de acordo com a Forbes, vai crescer até 2021, vai valer, né, vai ter esse valor de cerca de 520 milhões de dólares. Isso é o dobro do que foi estimado no ano passado, em 2017. Então é um mercado que está crescendo muito e você pode achar que não tem alguma coisa de internet das coisas na sua vida, mas provavelmente tem, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é isso. E a conexão que isso tem com outros assuntos que a gente já falou, por exemplo, a gente já teve um episódio aqui sobre wearables, a gente teve Exato. sobre tecnologia vestível, a gente teve um episódio sobre assistentes de voz, que tem muito a ver com a internet das coisas também. A gente teve até um episódio sobre XR, sobre realidade virtual e realidade aumentada, que de certa forma, olhando para o lado do entretenimento, também se encontra. Ou seja, várias tecnologias que a gente já discutiu aqui que tem relação com a internet das coisas. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quem que é o nosso convidado? Nosso convidado Ele tá perdido é uma pessoa aqui, muito né? engraçada, Ícaro de Abreu, que é inventor, é maker, Inventor, maker e estuda inovação. já trabalhou com publicidade. Vamos Agência, chamar ele para ele vir cliente. falar um pouco mais sobre a palhaçada que ele faz na vida. Pitada triunfal, assim. Bem-vindo, sempre Ícaro. sonhei isso acontecer na minha vida. Bem-vindo. Obrigado. Foi um prazer aqui estar com vocês. Ó, Mais sábado uma a gente vez. estava no Pixel Show e a gente falou sobre como criar como uma criança e foi muito legal porque a gente envolveu Cultura Maker. Quem estava lá, manda um comentário aqui, comenta aqui. E mandem suas perguntas também, que eu vou estar moderando aqui hoje. Fala o que você fez da sua vida, o que você faz da sua vida, de onde você veio. Melhor definição de onde você veio, né? Por que Pra que onde você tá aqui? vai. É um existencial, né? O Isso. nosso papo de hoje. Quem é você na fila da pipoca? Ó, vamos adotar essa definição para todas as lives? De onde você veio? De onde De onde você veio? E pra onde você irá? Né? Tipo, aquele muito do close. Bem, minha experiência da minha vida, assim, basicamente trabalhei minha vida inteira de alguma forma associada à comunicação, com publicidade. Trabalhei em gráfica, trabalhei em estúdio de fotografia, trabalhei em produtora de cinema, trabalhei em produtora de tecnologia, trabalhei em agência, trabalhei com artistas, com rede social há muito tempo. E ultimamente tenho mais envolvido com questões de inovação e projetos que de alguma forma estejam conectados com uma narrativa e que possam que conte uma história. Essa basicamente assim, falando só pelo lado bom da vida, né? Pelo lado negro a gente vai ficar escondido, né? O lado negro a gente não fala. E o lado maker também é muito forte. Inclusive, Isso. você teve no Rio há uns 15 dias, né? Sim. No Maker Fair. Faz 15 dias rolou um evento muito bacana, que foi a segunda edição da Maker Fair, que é o maior evento do movimento maker, que é essa coisa de como que a gente pode fazer as coisas juntos, né? A segunda edição no Brasil. No Brasil. Já deve ter uns 10 anos essa feira, que é bastante forte. Começou nos Estados Unidos, tem a sua versão mais interessante, é a que acontece em São Francisco, onde tem todo tipo de maluco, que é onde uma vez eu fui e falei, caramba, eu não estou sozinho, foi um momento de identificação, então você vê que tem bastante gente tentando fazer um monte de coisa diferente por aí, que não necessariamente
tenha um fim comercial, uma coisa... É muito interessante ver que tem bastante gente experimentando. Eu acho que basicamente é isso que leva essa galera, que é o propósito desse pessoal. Então, é bem legal essa feira, vale muito a pena conhecer. E o Ícaro, inclusive, ele já participou de 2 eventos, o Pixel Show e o PixCon, e ele também é uma espécie de consultor nosso, assim, em relação à cultura maker, porque ele conhece muito da comunidade e desde o início de ForMakers a gente vem conversando e ele vem auxiliando a gente. E a gente sempre falou muito de cultura maker com ele, mas a gente vai falar sobre a internet das coisas. A internet das coisas está aí como tendência, todo mundo falando muito sobre, né? E essa nossa primeira parte é para desconstruir um pouquinho, né? Então, quando a gente fala de internet das coisas, do que a gente está falando, né? Qual que é a essência disso, Rica? A IoT basicamente, né, que é esse Internet of Things, é basicamente a conexão das coisas físicas com o digital e das coisas digitals com o físico, com o mundo real. Acho que num resumo bem rápido definiria desse jeito, né? Hoje você falou de um negócio interessante você falou agora que isso aí parece ser uma coisa que é uma tendência para o futuro, e eu acho que mais do que uma tendência para o futuro, é uma coisa que já está acontecendo já faz um tempão. Já é presente. A gente só não se deu conta, né? Quando você pega e você olha para isso aqui talvez seja o primeiro grande IoT da história, ou seja, a gente já está de alguma forma munindo os bancos de dados e etc. com dados. A gente começou a sensorizar o mundo, de alguma forma a gente já começou a sensorizar esses bancos de dados com dados nossos, e acho que e aí que está aí esse grande momento, essa discussão do Big Data e tal, que é o que eu faço com todos esses dados que até muito pouco tempo atrás não existia. Então, o IoT é uma coisa quase do passado já. E assim, que a gente não conseguiu ainda encaixar direito. Isso né? é interessante, né? Ou seja, ainda que, depois a gente vai falar um pouco mais, quando eu falei de tendência, né? O IoT obviamente aparece nos trends, mas a gente sempre espera muito que isso se materialize. Então, se eu ainda não estou conversando com a minha casa, provavelmente não. Mas isso que você falou é legal. Nesse momento a gente tem uma atividade de dados, de fornecimento de dados, de junção, ou seja, todo mundo está aprendendo como captar, como ter dados, porque dados é uma base importante para a IoT, né? Isso é importante. Tem uma definição que eu gosto muito, que me ajudou a entender um pouco mais de internet das coisas, que é você pega um objeto comum, ele é um objeto comum, é uma xícara, né? Uma xícara de internet das coisas tem uma camada ali invisível de geração de dados ou de troca de dados e dentro de um sistema, né? É isso. Faz sentido? Não, faz. Ou eu tô errado? Não, agora que você fala assim, poxa, o problema é só que a gente não usa esses dados. É, Mas na hora que você pega lá a xícara, quantos graus tem essa xícara? Qual a velocidade que você pegou essa xícara? Qual a angulação que você usa na xícara para poder tomar essa água? Essa xícara é feita de qual material? Qual a quantidade de calor que ela está dissipando? Cara, você pode monitorar, o monitoramento é infinito. E aí o que é interessante é que uma vez que você começa a monitorar essas coisas, que tipo de coisas você pode recombinar com esses dados a fim de criar uma terceira coisa? Que tipo de coisas essas coisas podem dar uma ação quando determinado tipo de comportamento acontece? O que significa um comportamento olhando pelo ponto de vista de dados? Eu acho que essa é a grande coisa que a gente está olhando e falando, puxa, tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Como as pessoas usam um produto ou uma determinada coisa e como isso pode dar insight para criar uma coisa nova. Eu lembro no episódio de impressão 3D que a gente estava falando de um filtro de café da Hario. Isso. Que tinha um erro e a própria comunidade resolveu esse erro. Através de impressão 3D e tal, as pessoas disponibilizavam isso. Tô pirando, mas isso é uma coisa que a própria fabricante conseguiria identificar se a pessoa está com muito problema ou erro através de uma coisa interessante esse exemplo que você deu da xícara. Parece ser algo tão simples, porque eu acho que ele é a base da nossa conversa aqui. Parece ser uma coisa tão simples, mas você vê o tanto de dados que você vinculou a uma xícara, o tanto de informação que está ali. E também uma coisa interessante que você falou foi sobre recombinar. Quando a gente fala de inovação, é muito sobre isso, né? Você olha para o que já existe, você já tem padrões e você recombina ou cria algo novo, né? Eu basicamente assim, eu tenho uma viagem minha que dá para dividir as coisas de 2 jeitos. Eu basicamente divido elas entre invenções e inovações. Invenção é um pouco dessa urgência quase que individual de alguém de falar, poxa, eu vi uma necessidade, eu vislumbrei algo e eu vou tentar resolver isso. Quando eu olho para a inovação, eu vejo muito mais como uma melhoria de algo já pré-existente. E aí você fala, poxa... E aí o que é até engraçado, por isso que eu acho que
são coisas diferentes porque nesse primeiro momento você consegue trabalhar com muito poucas pessoas e às vezes até sozinho. Já o outro, quando você depende de entender quais são todas as partes desse processo, é um processo mais colaborativo. O que faz, no final das contas, que mesmo sendo uma invenção em algum determinado momento, ela se transforma nesse processo que você precisa de outras pessoas que consigam contribuir com esse processo de forma para que isso se transforme numa coisa mais robusta. Porque você tende... Né, eu adoro esse exemplo, o Graham Bell, quando ele inventou o telefone, a primeira ideia do para que serviria o telefone, ele dizia que era para que dois meteorologistas pudessem conversar sobre uma mesma nuvem. Mas você fala, cara, isso tá muito longe de ser o objetivo do telefone hoje. Nossa, totalmente. Então assim, quando você fala, poxa, quando eu tô começando e eu quero inovar, eu quero fazer alguma coisa, e até muito também com quem a gente tá trocando uma ideia, que é um mundo de comunicação que sabe do poder da criatividade, que agora que você vai falar assim, qual que é o fim desse negócio? Cara, não necessariamente você sabe para que você está fazendo. O importante é fazer. Por isso dessa cultura maker ser tão presente, tão importante. Porque no fazer você começa a colocar essas coisas no dia a dia e em um determinado momento você tropeça nesse propósito, nessa viabilidade. Porque enquanto o fazer por si só, ele não vai te dar o direcionamento de eu vou ganhar grana com isso, eu vou fazer... Não, faz. Vai fazendo que uma hora as coisas se recombinam de uma forma aleatória e você é o poder da comunidade, né, em si. Exato. Como a gente está falando de dados, a questão internet das coisas ainda tem, IoT, né, tipo, tem um problema de segurança de dados. Ainda não tem um protocolo como o HTTP, que é unificado, cada marca tem o seu protocolo de conexão. Como você vê essa treta dos dados? Tipo, porque é um objeto dentro da sua casa coletando dados sobre você. No caso de um Google Home, de uma Alexa, por exemplo, é ouvindo a sua voz o tempo inteiro, né? Uma escutativa. A gente está nessa parte ética discutindo quais são as consequências dessa segurança de dados. Sim. Como que você vê essa questão? É uma coisa recente, né? Esse consórcio que tem acontecido justamente para poder definir um padrão, um protocolo, uma coisa que a gente consiga ter segurança para isso. Realmente, já tem uma coisa extremamente segura. Mas também é importante saber que, assim, ao mesmo tempo que a gente vem com essas coisas, o bom é que não é só um flanco da tecnologia que avançam todos ao mesmo tempo. A hora que você olha, por exemplo, hoje a respeito de, por exemplo, computação quântica, a hora que esse cara entrar, cara, os problemas de segurança serão outros. Mas, de fato, conseguir resolver como é que as coisas se fecham, como você encripta e etc e tal, é um outro tipo de problema. Acho que o que tem, sim, é ter um protocolo. Tendo esse protocolo, você tem iniciativas mundiais, coisas de código aberto fazendo isso acontecer. Isso que é uma coisa também, acho que muito legal da tecnologia, que sempre vale a gente ter em mente. O movimento Maker é uma ideia de ser open source. E isso é derivado da onde? Desse mundo da tecnologia, porque é aí que você de fato... As coisas só conseguem acontecer quando tem muita gente envolvida. E para muita gente estar envolvida, isso não pode ser fechado, né? O computador chegou no que chegou e a gente está conseguindo fazer essa transmissão aqui agora, ao vivo, e outras pessoas olhando por esses devices, porque isso é aberto, não é porque é fechado. Se fosse fechado, nunca teria acontecido. E do mesmo jeito é o contrário também, porque não tem um indivíduo no mundo que saiba como funciona esse processo do começo até o fim dessa transmissão. Não dá. É tanta biblioteca, é tanta coisa no meio disso aqui, que ninguém sabe dizer como é que funciona. Então você entende que o conhecimento que a gente está construindo para poder fazer coisas, não é possível estar dentro só de uma cabeça. Então eu acho que é uma dinâmica coletiva que não é que veio para ficar, não tem outro jeito, sabe? É isso que eu acho que tem uma coisa legal aí também nessa história. Tem um ponto aqui sobre dados que a gente tem claro que a gente está falando sobre dados aí também no outro estágio, né? Mas a gente tem o GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovado na Europa, e a gente tem uma lei aqui no Brasil que vai entrar em vigor logo, em alguns meses, que começa a regular e olhar de forma mais direta para dados ainda no outro estágio, dados de relacionamento com o cliente. Mas é interessante, quando a gente fez o Formake sobre inteligência artificial, a Stephanie, nossa entrevistada, ela falou sobre a convenção de empresas de inteligência artificial para ter ali limites éticos e tal. E aí você falou de comunidade, ou seja, você tem regulações e você também tem movimentos de comunidade que vão se ajustando, né? É tipo a gente, né? A gente é livre e tem lei, né? Exato. Tá travado dentro de uma casa tentando falar, você fica nessa casa, você não pode sair, não.
O importante é como a gente regulamenta, né? Mais do que... O que é muito legal. E assim, aí eu também sempre bato num ponto pra mim que é legal, porque onde também não tá muito regulamentado, são de longe os lugares onde a criatividade tem o maior poder. Porque onde as coisas não estão fechadas, onde tipo, você fala, putz, é assim, começa assim, desenvolve assim, termina assim. Você não pode fazer isso? Cara, e por isso que é sempre legal, sei lá, foi uma dinâmica que eu assumi pra minha vida e beleza, eu não tinha a menor ideia se isso ia dar certo, mas pra mim foi mais divertido. Que é de falar assim, pintou um negócio, então eu tento descobrir esse negócio antes. Na hora que ele apareceu, eu vou estudar. Porque o que acontece? Aí você começa a ter insights sobre isso, não tem lei sobre isso, não tem regra sobre isso, tudo é possível. Muito mais liberdade. Entendeu? Então sempre quem tá no começo da tecnologia, quem tá ali escutando e etc e tal, tem a capacidade de fazer coisas mais divertidas, porque sempre vai ter mais liberdade, né? Ótimo. Pessoal, você que chegou agora na nossa live... Não, câmera. A gente não tem, inclusive. A gente tá falando de dados aqui, ele é super protegido. Né? Tem uma fita, só pra mostrar pro público, né? Tipo assim, uma fita isolante. Uma fita isolante no sussu aqui da câmera, aqui, só pra não... Beleza. Acabou. Bom, gente, você que chegou agora, bem-vindos à Formex. A gente está falando sobre a internet das coisas. Falamos muito até agora sobre a internet das coisas e também conceito maker. Por vários momentos a gente vai falar sobre o conceito maker aqui. Por exemplo, quando a gente fala de internet das coisas, vamos separar, né? A gente está falando sobre cultura maker e internet das coisas. Eu passo a ter muitas coisas acontecendo numa mesma casa. De programação, de sistemas e tal. Você acha que a gente vai ter um novo movimento maker agora para essas pessoas que estão, sei lá, o Isaac, por exemplo, esses dias ele estava na neura do IoT, né? Como eu sei colocar na neura do IoT? Eu vou comprar uma tomada assim, então eu vou programar assim, porque eu quero que conecte o meu Google Home. Isso, você vê uma nova onda de pessoas que vão acabar tendo contato com o lance maker por causa do IoT? Cara, eu não sei se isso é só uma urgência minha, porque na hora que eu comecei a ter contato com essas coisas, eu falei, cara, o mundo mudou. Eu não preciso, em tese, de alguém para resolver um problema meu mais. Eu posso resolver o meu problema. E isso pra mim foi uma coisa que mudou o meu paradigma com tudo. Então assim, sei lá, tipo lá em casa, eu tenho uma pira minha de tipo regar as plantas. Tem que regar a planta todo dia, não dá pra não regar a planta algum dia, né? Aí você fala, beleza, como é que eu rego planta todo dia? Assim, e assim, na história da humanidade, vovós já perderam samambaias e antúrios aí por um monte. E aí eu tenho lá um negócio meu, que é uma pira minha de ter a minha hortinha urbana. Como é que eu faço isso? Se eu não tivesse um mecanismo pra mim, como é que eu conseguiria regar? Então assim, comprei lá um arduinozinho, coisa simples, uma plaquinha besta, que tipo, sei lá, poderia funcionar com uma dessa daqui, que funciona via Wi-Fi. Poxa, eu coloco o programa e falo, todo dia, às 7 da noite, abre a água. Às 7:02, fecha a água. Agora, interessante, se você fosse pro mercado, você teria equipamentos que fazem isso, ok? Mas você até teria equipamentos... Talvez bem mais caros. Bem mais caros e trabalhosos. Ou seja, você quebrou ali meio que uma regra do tipo, eu vou criar, eu vou ser independente... É que é foda, sabe o que eu fico pensando? Beleza, aí você comprou um negócio. O movimento maker fala um negócio que pra mim é a maior lei de todas, tá? A segunda maior. A primeira é de fazer junto, a segunda é de que se você não sabe como funciona, você não poderia ter. Porque o que acontece quando o seu regador parar de funcionar? Você joga no lixo e vai comprar outro. Exato, porque você não sabe o que aconteceu ali dentro. Se você sabe como funciona, nada vai pro lixo. Isso é importante. Então, assim, se você não sabe como funciona, não tenha. E isso vale um pouco até para essa cultura da gente de não ler o manual, né? Que, apesar de ser antiga, a gente tem essa relação de... E a mulher deve estar em casa ouvindo, assim, só que até parece que ela tá em casa, né? Mas assim, falando assim, vai ver em casa, provavelmente. Agora ela não vai ver. Mas ela deve estar assim, o Iker achou a solução para poder defender, que ele é só um acumuladorzinho, óbvio, né? Tipo, isso aqui, mais ou menos, é como funciona ali o cantinho de casa. Você vem com o argumento de Aí com o argumento de que assim... Mas de verdade, eu acho que assim, é óbvio que... Imagina que falar que os produtos não estão aí para poder resolver e ajudar a gente, mas a gente passa por um outro processo. Eu acho que quando a gente tinha... No final da Segunda... Que é uma coisa muito louca, eu não tinha muita ideia disso até muito pouco tempo. Antes da Segunda Guerra Mundial, todo mundo reaproveitava as coisas.
Depois ali que teve a crise de 29, que tem a Segunda Guerra Mundial, que os caras falaram, mano, a gente precisa aquecer a economia de qualquer jeito, vamos bombar de produto. Você pode ver o que aconteceu assim com a minha mãe, com a minha avó, é de, caraca, a televisão, compra. Caraca, a máquina de lavar, compra. Porque foi um milagre, nunca ninguém tinha isso, né? Não ouvia. Só que aí você começou a ter tanta coisa entrando na história. Porque a hora que você olha aí, você tem as vovozinhas que vai fazer o patchwork, que faz não sei o que lá, que recicla essas coisas. Esse movimento é muito antigo porque ele era sobrevivência, né? Sim. Então, assim, o que acabou acontecendo é que, assim, a gente foi entupido de produto e não necessariamente os produtos servem para alguma coisa. A gente simplesmente produtificou o mundo sem muito questionamento. Então, assim, o que é legal é que, assim, você tem a coisa de você entender como funciona e saber que aquela coisa tem aquela função, mas existem coisas que você vai ter problema que não necessariamente alguma indústria esteja interessada, porque às vezes não tem escala. Então, assim, isso aqui tava virando pra mim assim, ó, eu quero um negócio fazer com sensor de gás, etc e tal. Pô, talvez o que ele queira fazer não tenha necessidade, talvez seja ele mais 5 caras. Como é que você resolve esse problema? E aí o que é muito legal, porque assim, nesses 5 caras, vocês podem tipo resolver e fazer alguma coisa junto. E aí ao final disso, pegar esse projeto, colocar na web e abrir para que talvez existam 50 caras que queiram fazer isso. Então acho que é aí que tem uma coisa muito legal dessa história toda. Minha pira é, eu todo dia antes de sair de casa checo o fogão 30 vezes para ver se não tá vazando o gás. E aí existe uma solução, tem como fazer uma solução de IoT com coisas makers. Sim. Pra quando tiver vazamento de gás, o troço apitar e fazer barulho ou te avisar no seu celular. Existem produtos comerciais para isso, mas são muito caros, só vende na gringa, etc. Sim. Mas existe uma solução muito mais barata e maker. Nesse caso do gás, eu acho que escalaria, viu? Porque Não é? Cara, eu tô pensando aqui quantas vezes eu também já não me Eu bato uma aposta que tem 3 aqui sendo filmados. Se você tem essa pira do gás, comenta aqui também. Deixa nos comentários. Hashtag pira do gás. Esse exemplo que você fez para se defender como acumulador, mas eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Essa é uma boa defesa. Quando você traz maker para essa dinâmica de IoT na sua casa ali, você tem o lance de um consumo consciente de fato. Cara, se eu conheço isso aqui, eu posso mover uma pecinha, por que eu vou comprar um novo, né? Se você tem uma disposição para manter ou aproveitar melhor o produto ou o equipamento. Ainda sobre a IoT, cara, assim, desconstrução, coisas que você escuta que talvez não façam muito sentido. Nossa, vão hackear, a gente tá falando de dados, Mitos né? e verdades. Mitos e verdades. Vão hackear minha casa e vão tomar o controle. Ou o que tem de muitos mitos relacionados à IoT que a gente ainda precisa... Deixa eu dar um exemplo bom. Você assiste Claro. Mr. Robot? Eu não assisti ainda. É uma série Mas que conheço. fala sobre o universo hacker, Ah, etc. claro. E tem... Não é spoiler, gente. Quem não assistiu, não é spoiler. Tem um episódio que uma das personagens, que é, tipo, sei lá, executiva da grande empresa lá, a casa dela é toda automatizada. E ela não consegue ficar dentro de casa porque hackeiam a casa dela e aí, tipo, esquentam a água do chuveiro. É uma cena engraçada. É muito boa porque... Desculpa, dá pra visualizar o que poderia ser esse caos, né? Mas aí, nesse caso, é mais ficcional do que real mesmo, mas quais os mitos e verdades disso? É que é engraçado, né? Tudo aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tende a criar uma lenda urbana para aquilo. Né? Assim, é como se não fosse um problema da humanidade invasão. Bom, como é que fazia quando a gente morava, sei lá, em Oca? O cara entrava mais fácil, você foi lá e levantou uma parede de concreto. Assim, poxa, a gente sempre tem esse problema de falar assim, nossa, como é que eu lido com aquilo que eu nunca lidei? O que na verdade é mentira, porque a gente na verdade sempre lidou. A gente só não sabe em tese como a gente resolve. Vou precisar pegar água, gente. Tem ali, ó. Tinha uma minha ali. Pronto. Que é uma coisa um pouco sobre isso, né? Que a gente sempre vai temer aquilo que a gente não conhece, mas no final das coisas a gente sempre conhece. A gente, na verdade, só tá... O Brett falava um negócio que acho que... Momento cult, assim, né? Mas ele falava uma coisa que é engraçado de falar assim, de que... Para novas ideias, novas formas, né? Então, assim, a gente faz a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Mas a coisa é a mesma, a necessidade humana é a mesma. Hoje você tem, tipo, sei lá, eu tava trocando ideia até ontem com a Yuri em casa, assim, sobre essas coisas, assim, de como as plataformas vieram. Você tem hoje, sei lá, plataformas de música.
Na verdade, o que essa plataforma de música fez foi pegar um hábito antigo que a gente tinha de guardar música em fita e guardar as coisas e falar, vou fazer playlists para você. Então, na verdade, a gente só reconfigura, mas as necessidades humanas, que eu acho que no final das contas é o grande foco de tudo que a gente tem que pensar e se orientar, é em cima do que o Isaac precisa, o que o Ícaro precisa. A partir do que a gente precisa, a gente só vai, tipo, recolocando outras coisas e a gente vai dando soluções, porque aí não tem como. Para poder essas coisas pararem de pé, outras soluções, a engenharia, a segurança, ela sempre vai amparar e a tecnologia vai vir também em paralelo com isso para poder deixar isso cada vez melhor. Engraçado, no nosso último Formake a gente falou sobre cidades inteligentes e carros autônomos. E também a gente mencionou ali um momento num filme Velozes e Furiosos que os carros são hackeados. E o nosso entrevistado falou um pouco sobre isso também. Às vezes a tecnologia ela tá ali justamente para ter a precisão e tal, mas você acaba esperando muito da tecnologia. A gente espera vezes, muito, né? E aí você trouxe um pouco pro lado a importância do humano nisso tudo, né? E pegando esse gancho de falar sobre o humano, a gente está falando muito sobre a pessoa no centro, né? A experiência, o design, o UX, a pessoa no centro. O que você falou sobre reconfigurar o Isaac fazendo lá o produto para o gás tem a ver com ele, com a necessidade dele. Eu acho que agora a gente começa a falar um pouco mais de conceito, né? Criar para pessoas, criar porque tem ali um propósito. É muito mais do que tecnologia, né, Ica? Eu acho que você tem essa talvez seja a grande diferença, né? Porque com a tecnologia, hoje você consegue basicamente mapear a jornada individual de cada pessoa. Cada pessoa tem um comportamento, por mais que ela se encaixe em grandes clusters de comportamento. Mas você tem um jeito de viver, eu tenho outro, ele tem outro. Sim. O que eu acho que é legal, que é o seguinte, quando você começa a sensorizar as coisas da vida, eu tenho um boneco que é sensorizado, eu tenho um óculos que é sensorizado, eu tenho o copinho que é sensorizado, você começa a entender padrões dessas pessoas para poder construir jornadas específicas para elas. Eu acho que é aí que está essa grande história, porque isso nunca foi possível de ser mapeado. Você tinha a urgência individual de um cara que falava, vamos para lá. E aí, beleza, as pessoas acreditavam nisso, colocava-se uma grana, falava, vou distribuir milhões desse daqui para poder baixar o custo e vou entregar isso para a sociedade. Beleza, e funciona, estamos aqui por causa disso, né? O que eu acho que é interessante e o paradigma é que parece que a gente pode ser mais segmentado e falar muito de forma de cauda longa, de eu entender exatamente quais são os seus microajustes para resolver os seus microproblemas. Porque talvez sejam nos microproblemas que a gente de fato gaste a maior parte do nosso tempo. Eu gasto muito tempo com coisa cretina e trivial. Odeio amarrar o tênis. Nossa, eu demorei muito tempo a amarrar tênis. E até hoje eu olho e falo, caraca, meu, eu tenho uns negócios. Ainda não criou nada? Eu tenho umas ideias na cabeça de como que eu podia. Tem umas coisas legais, assim. É que aí não vem com o tênis e tal, você fala, poxa, não vou fazer. Acho que por isso eu tô usando bastante chinelo e tal. Mas assim, como é que você resolve problemas que são às vezes mundanos, mas que de fato às vezes deixam as pessoas irritadas, fazem a vida das pessoas serem melhores. Tem uns tênis, eu odeio amarrar tênis também. Tem tênis que você coloca tipo uma meia, assim. Tipo esse aqui, ó. Mas tem cadarço, seu que eu tô vendo. Tem cadastro, mas eu não preciso amarrar ele sempre, entendeu? Eu tenho um que ainda melhor. Dica do Isaac. Já existem modelos que você não precisa amarrar, isso é muito útil. Eu sei, mas aí você fica puxando com o calcanhar e você vai, tipo, alargando a parte de trás. Aí vai desbeiçando o tênis, entendeu? Descola o então você tênis. fala assim, não, peraí, também não pode desbeiçar o tênis, tem que ficar de um jeito que também fica ok, né? Que aí vai gastando, destruindo. Meus tênis tudo cagado aqui atrás, por causa que eu fico tentando puxar, sabe? E aí você fica quase arrancando o pé, né? Então assim, eu sei que é idiota, mas isso de um jeito é bobo, mas tem um monte de coisa que tá no nosso dia a dia que de fato pode ajudar. Sei lá, né? Que, coisas assim, tipo, onde tá vendo um negócio, esses carregadores que não precisam de fio. Cara, isso é baseado na necessidade humana. Sim. Ponto. Quantas pessoas não quebraram carregadores assim? Ponto. E porque você fala assim, deixa isso aqui. Pá. Aí você fica lá marcando e você fala, nossa, carregou. Então eu acho que é nessas coisas que a gente tá mirando mais todo o processo de inovação e invenção, sabe? Eu gosto do termo sensorizar, que você está usando desde o início, porque isso que você falou agora sobre a necessidade, a gente falou da caneca, sei lá, o quanto que tem de oportunidade aqui para marcas, né? Saber que a caneca, é claro, a caneca está em tal temperatura, ou o comportamento do consumidor é esse e tal. Entra um pouco na discussão de dados, mas Sei é lá, interessante. né? Você falou da caneca, assim, por exemplo, eu sou um cara que acordo todo dia 3 da manhã para beber água.
E é o que acontece, não adianta eu deixar água no lado da cama, porque eu gosto de tomar água gelada. Eu tô calorento, pá, tal. Aí o que eu falo? Se tivesse, em tese, eu poderia estar sensorizando isso de que o Ícaro tem um comportamento todo dia de acordar às 3 da manhã para poder tomar água gelada. Eu simplesmente então poderia vir e falar assim, eu sou o cara que faz a garrafa, por que eu não coloco lá uma pastilhazinha de Peltier, que é que nem tem lá na... Tô falando isso porque eu já tentei montar essa parada e funcionou. Aí, que é o negócio pra você beber água, né? De bebedouro. Então assim, você põe um negócio lá, é 12 volts, caraca, você põe lá um dissipador, tira ali o calor do negócio, e aí todo dia 3 da manhã, ele pega, 2h55, ele liga o negócio, esfria a minha água, porque eu acordo às 3 da manhã. Então assim, beleza, você vai ter água fresca, eu não gastei quase nada de energia. Mas isso do lado da sua cama? Do lado da minha cama. Pra que eu preciso comprar um refrigerador? Você não precisa. Você entendeu? Vou comprar um negócio de 20 por 20, 500 mil quilos, aço pra caramba. Pra um hábito muito específico. Pra um hábito muito específico, que é só beber água à noite. Entendeu? Beber água às 6 horas da manhã. Eu acho que é bobo, mas tem eu acho duas que perguntas legais aqui. Legal. Do Jason, que junta com uma outra pergunta que eu tinha, que a gente de falar de quem está trabalhando com IoT muito bem, tentando levar isso para grande escala. Então a gente tem, sei lá, o Google trabalhando com isso, a Amazon cada vez mais investindo em produtos para você deixar na casa que se conectam com o ecossistema dela. A própria loja Amazon Go é um grande case de internet das coisas, né? E aí tem outras, tipo a Samsung tem uma unidade de internet das coisas, a Logitech também tem, tipo, várias empresas hoje. Tá. A pergunta dele é sobre interação através de áudio, que a gente estava falando do lance do Google Home ficar te ouvindo o tempo inteiro. Ele perguntou assim, será que o Ícaro poderia falar um pouco sobre o uso de voz como interface em internet das coisas? A voz está assumindo um papel cada vez mais importante como interface entre esses dispositivos, mas as pessoas ainda não confiam nisso como para estar lá na sua casa, ouvindo tudo que você está fazendo, etc. O que você pensa disso? Como que é isso para um inventor, né? Vamos nesse contexto. Tudo bem, a gente sempre vai ter, né? Tem aqui um negocinho para poder a câmera ficar fechada. A gente tem algumas coisas aqui é o microfone. Aqui tem a câmera aqui. Porque... Mas assim, eu acho que essa coisa da gente fala assim, puxa, eu tô sendo monitorado. É engraçado a gente ter essa preocupação com ser monitorado sobre voz, sendo que na verdade com o celular você já tá falando aonde você tá, o que você faz, que horas você faz. Peraí, o que você pesquisa. Já tô dando os meus dados. Dane-se o que eu tô falando. Entendeu? Então, assim, por isso que, assim, tem uma grande discussão desse ponto todo, que até, tipo, poxa, tem até um texto que tá lá no meio mensagem, que é, tipo, aos dados cidadãos, que acho que, assim, não tem como. A entrega de dados é algo que a gente não tem como voltar mais atrás. Ponto. Isso é fato. Então é o seguinte, uma vez que o dado já é algo que a gente doa para algum banco de dados, eu acho que o grande ponto tá por que a gente não tem acesso aos nossos dados. E esse que eu acho que é a grande discussão, entendeu? Porque com os dados de todo mundo, eu também posso fazer e continuar construindo coisas para a sociedade. Porque quando a gente está lá e dando todos os dados para alguma coisa, o que a gente está tentando construindo são visões muito reducionistas de pensamento, porque basicamente um cara que está codando, ele tem uma visão daquilo, ele desenvolve um algoritmo daquela história, e aquela é a medida da verdade. Então você fala, por isso que é importante ter o código aberto, porque aí você consegue popular esse algoritmo com mais visões. E aí o que acontece com o dado é a mesma coisa. O ponto é, por que os dados não estão abertos para que a gente de fato consiga, a sociedade como um todo, se utilizar desses dados para produzir coisas interessantes para a sociedade. Não é limitar o dado. Isso a gente não vai conseguir mais fazer. Então, assim, a hora que tipo, isso tá claro, a hora que a gente começa a conectar soluções que tem voz e etc e tal, ficam um pouco menos amedrontadoras. Soluções como voz já estão acontecendo. A hora que você vê, tipo, por exemplo, o que eu acho que não tá rolando muito, a galera mais velha não se adequa muito a falar com uma máquina. Sim. Mas a galera mais jovem não. É outra dimensão, é outro contexto. Que é a mesma coisa, tipo assim, agora que você pega as pessoas mais velhas, elas tiveram mais dificuldades em usar o computador. E aí elas tiveram mais dificuldades de usar o celular. Quem, já é geração W, já nasceu com o negócio dentro, entendeu? O cara não tá nem aí. Então eu acho que o que vai acabar acontecendo é que essas soluções vão vir na medida que as pessoas precisem. Porque, de fato, tecnologia para resolver quase todos os problemas a gente já tem. O ponto é, a que ponto elas estão
dispostas a assumirem essa tecnologia como uma coisa do dia a dia delas. Esse ponto, você falou dos jovens estão mais acostumados a conversar com um robô, os mais idosos não necessariamente, mas aí você tem um movimento das pessoas mais idosas conversando com áudio no WhatsApp, né? É também uma questão de... Porque assim, de forma prática, para uma pessoa, talvez que não tem tanta familiaridade com digitar, para uma pessoa mais idosa, a voz é importante. O telefone é isso. E talvez eu ia falar do telefone. O processo dela se adequar ali a estar conversando com uma máquina pode ser também uma questão de... Vou citar uma fonte muito intelectual, Bauman. Bauman fala olha só, e tem a ver com essa questão dos dados hoje. Claro. Bauman fala da briga entre segurança e liberdade. Quanto mais segurança você tem, menos liberdade. Então, quanto mais a gente quiser essas facilidades do dia a dia da internet das coisas, menos liberdade, né, a gente tem. Quanto mais liberdade, menos segurança. Então, quanto não quero que ninguém saiba os meus dados, você não usa mais nem celular hoje. Né? Você não entra... Entra na gaiola de Faraday e fica lá sendo alimentado, né? Então é uma grande questão. Segurança e liberdade. Só uma curiosidade sobre voz. Nesses seus rolês em Fab Labs, em Espaço Makers, na própria Maker Fair, você tem visto muita gente criando coisas relacionadas à voz ou ainda não? Você tem visto coisas relacionadas à voz? Cara, eu acho que tem pouco porque... Por conta de bibliotecas, por conta das pessoas se meterem a mais e conseguirem entender como elas usam isso. Porque o que acontece? Você sempre vai precisar de uma biblioteca muito boa disso, né? Porque ela tem que entender a sua voz. E aí o que você vai ter que fazer é pegar uma biblioteca de alguém que já fez esse mapeamento todo. E isso não é uma coisa simples. Entendi. E é caro fazer isso. Não, você tem biblioteca boa mesmo aí, você tem 3, 4, entendeu? Que você vai poder usar. Então você sempre vai usar essa biblioteca para aí isso aqui entender qual que é o negócio. Aí o que acontece? Você fala assim, vou fazer um IoT que escuta a voz. Aí a gente vai passar pelos mesmos problemas eternos do IoT que são difíceis de resolver. Que é, por exemplo, como é que eu vou fazer um negócio... Porque, sei lá, vou fazer um boné aqui que vai ouvir quando eu falo assim, estou com sono, me fale aonde tem um lugar para eu tomar um café. Cara, você vai ter um computador no seu negócio aqui. Porque ele precisa reconhecer, ele precisa de processamento, ele precisa de bateria. Então, todas as coisas que estão sendo desenvolvidas, na hora que você olha esses aparelhos para ficarem em casa e tal, são coisas grandes, com bateria ligada na tomada. Exato. É quase um computadorzinho. Né? Consome muita energia. Consome muita energia, tem que ter processamento, porque ele tem que consultar uma base, ele tem que entender o que está acontecendo. Então, esse é um negócio que ele ainda não ficou muito pequenininho. Por isso que o legal do IoT, e assim, acho que foi o grande milagre com o boné assim, que a gente tinha feito, que era de como fazer um negócio que consumisse a mesma quantidade de energia de um controle remoto. Já vou aproveitar que você pegou o boné, eu vou começar a usar essa câmera aqui, vou até inverter, pra gente começar a dar uns exemplos práticos, assim. Tá. Depois a gente volta no conceito e tal. Tá bom. Especificamente ainda, e aqui a gente vai falar muito sobre coisas conectadas, né? A gente estava dando exemplo de IoT remetendo a casa e tal, mas aqui a gente vai falar um pouco sobre o conceito de coisas conectadas. Porque pode ser qualquer coisa mesmo. Pode ser qualquer coisa. Hoje o mais comum são coisas de casa. Por conta, eu acho que desse lance de energia e de precisar de tanto processamento. Tá. E vamos, explica um pouquinho a história desse boneco. Claro. Bem, basicamente foi o seguinte, esse foi um projeto que eu fiz com 2 pessoas incríveis, com o Thiago Lins e com o Fernando Lira, que foram 2 caras que trabalharam comigo nesse projeto aqui. Basicamente o que a gente tinha feito, e o Lins tinha vindo com uma história do seguinte, de falar, poxa, como é que a gente faz para poder ajudar a salvar vidas dos caminhoneiros, que é das profissões que mais mata, né? E aí a gente veio num começo com uma história de falar, vamos fazer um negócio que fique nos postos de gasolina para poder identificar com kinética a pressão arterial do cara e tal. E aí a gente falou, isso aqui vai falar com pouca gente. A gente até, o ponto de que a gente conseguiu evoluir bastante nisso daqui e fizemos um boné. Basicamente o que esse boné faz? Ele fica medindo o tempo todo a angulação que move a sua cabeça, o espaço que ela percorre e o tempo. Essas 3 variáveis são os gatilhos para poder fazer ele disparar um alarme sonoro, uma luzinha que está aqui na aba do boné e também ele dá uma tremida. Então basicamente como é que ele funciona? Vou tirar aqui o boné. O caminhoneiro, ele põe o boné e aí quando ele põe o boné ele fica por 3 segundos olhando
na visão do horizonte. Você viu que fez outro barulhinho? Quando ele faz esse segundo barulhinho, significa que ele calibrou. Então você pode usar o boné tranquilamente para qualquer lado e etc. Mas quando você faz algum movimento que indica que você entrou em repouso, ele acende a luz, aqui ele está dando uma tremida e ele faz um barulhinho. Então assim, a ideia do boné era um pouco inundar os sentidos das pessoas para que o cara pudesse acordar. O que foi a grande coisa legal e da onde a gente de fato conseguiu construir a narrativa do boné, que foi bem bacana, é que o boné, depois que a gente jogou toda a biblioteca para cá de movimentos da cabeça, a gente identificou que quando você boceja, você faz o mesmo movimento com a cabeça. Então o que o boné passou Ou seja, a fazer... existe um padrão para tem quando um você padrão boceja. de movimento do corpo que pode prever que você está de fato começando a ficar com sono. Então foi aí que a gente construiu também toda a narrativa, que era algo que a gente não tinha pensado anteriormente. Então, basicamente o boné, como é que ele funciona? Ele é essa plaquinha, ele fica aqui encaixado, ele tem um botão que a sua própria cabeça aperta. Então ele aperta aqui, né? E aí ele dá essa calibrada. E aí o que acontece? Quando você faz algum movimento que indica que é o sono, ele faz o barulho, entendeu? E aí basicamente o que ele tem é uma bateria, ele tem aqui um buzzer, que é para fazer o sonzinho, ele tem uma paradinha para poder vibrar, um motorzinho, e aí tem a CPU, o giroscópio e o acelerômetro, que são 2 sensores, que é isso que a gente está falando o tempo todo. Poxa, a gente está sensorizando o mundo, esses 2 sensores tem no celular de todo mundo. São simples pra caramba, super baratos, você só tem que saber como é que funciona essa biblioteca, joga aí no Arduino da vida e você consegue usar o negócio para fazer, entendeu? Estão te pedindo esse boné autografado. Como que você faz para lavar esse boné? É isso que é o ponto. Quando a gente estava desenvolvendo o boné, isso foi um grande ponto, né, tipo, de trabalhar, que isso aqui soltasse. Né? Então, para você poder lavar ele, né? Porque ele é um wearable. Hoje eu estava até de manhã numa reunião discutindo muito e as pessoas falando assim, pô, o wearable não rolou, por quê? Porque tem que ter bateria pra caramba, porque é um saco. Então assim, por isso que é legal você ter conhecimento dessas coisas, porque aí você consegue construir soluções baseadas no processo técnico. Porque só a criatividade não seria capaz de resolver esse problema. É verdade. Porque a gente, num primeiro momento, a gente foi para uma ideia. A gente, pô, ficamos... Tanto que foi um processo de ficar pedalando nessa ideia, bem um mês ali, que a gente ficou, pô, vai, não vai, será que não sei... E aí a gente falou, pô, vamos fazer o boné? Ah, beleza, o boné vai funcionar. E aí, assim, o primeiro modelo que a gente tinha feito lá era com um eletroencefalograma portátil, que a gente tinha... Aí a gente falou, pô, mas o eletroencefalograma consumia muita bateria. Então, assim, teve que, sabe... Por isso que é muito interessante, e aí eu vejo o processo da inovação funcionando. Porque, de fato, essas soluções começaram a aparecer quando mais pessoas entraram nessa conversa. É o lado de cá. Aí você tem E aí você vê que o negócio, que é a ideia de vamos fazer juntos, porque fazer sozinho é muito difícil chegar numa solução perfeita. E esse negócio de colocar e ele prever a hora que você está bocejando foi a grande sacada do boné, que é um negócio que não foi pensado nisso. Então, assim, ele pode prever o momento que você está com sono. Teve uma coisa que o exemplo que você deu de tirar para poder lavar remete à funcionalidade, ou seja, precisa ser funcional. Qual a importância de você ter essa preocupação? Quando você está num processo de criativo, quando você vem com a parte técnica, considerar que tudo que você está fazendo precisa ser funcional. Não pode ser simplesmente algo que é bonito, vai apitar, mas entendeu? Qual a importância de pensar nisso, cara? Esses dias você estava até conversando, ele mesmo falou um negócio assim, poxa, muitas das ideias e dos projetos que eu estava meio que tocando, eles são muito baseados nos dados. É um insight para poder resolver um problema real. E acho que quando você tem que resolver um problema real, de fato, não dá para você se prender no frufru. Exato. Você vai ter que... Exato. O que é muito interessante, porque vai ser um eterno duelo entre a concepção, a parte artística e a parte de engenharia. O que é muito incrível, porque existe uma intersecção entre essas duas coisas. Sim. Dá para você ser essas duas coisas, que é um momento para mim, assim, que é uma coisa que para mim, do Domênico de Masi, que é muito inteligente, que ele falava assim, poxa, genialidade é justamente quando você consegue trazer a ideação com a concretude, né? Que não adianta só você ter ideia, não adianta só você fazer. Quando você está nessa intersecção, as coisas acontecem de um jeito mais interessante. Então, não tem como você não pensar em funcionalidade, sendo que é para poder resolver o problema das pessoas. E, na verdade, essas coisas só começaram a aparecer, de fato, depois do momento mágico, que é o momento do protótipo. Quando a gente fez o boné, que aí sim as pessoas começaram a usar e ver as coisas, que elas entenderam que tipo, poxa, uma coisa que era um problema daqui, que tem até hoje, porque esse aqui é o boné antigão, que tipo, por conta de ter esses pinguinhos de solda,
de na hora de ele sair, ele saía com um pouco de dificuldade. De ele não ter um indicador de quando a bateria estava acabando. E o que foi mais interessante foi assim, fazendo os testes que a gente entendeu que quando você bocejava, de fato... Ou seja, o protótipo aqui foi super importante para você ajustar tudo que vocês tinham criado com a dor que vocês estavam... Que é a máxima do desenvolvimento, né, do código, assim, não tem como. O usuário sempre vai ser mais inteligente que você. Né? E por que ele fala isso? Sim. Porque ele sempre vai ver uma coisa que você não conseguiu ver nos seus momentos de teste, de pensamento. Você vai ter que achar uma outra saída para resolver um problema que às vezes é um problema de segurança, que às vezes é um problema de uso. Então, por isso que é legal o protótipo abrir, porque aí você vai ter vários estudos de caso e aí de fato você consegue construir uma coisa mais robusta para lançar essa primeira versão. Porque também no final do dia, né, Luiz, nada é para sempre. Sim, sempre é Sempre tudo é beta. beta. Sempre Tudo beta, sempre né? beta, né? Você quer mostrar esse outro exemplo aqui ou o tapete? Cara, Aqui acho que o tapete também é Vamos uma pegar o coisa muito tapete? legal. Vou O pegar tapete de é volta bem legal. aqui. Que também é uma coisa bem bacana, que esse daqui também foi feito também com o mago Vinícius Couto, grande gênio, e com o Rodrigo Lima, vulgo Digão. Nós três desenvolvemos esse tapete aqui que foi... Basicamente, o Vini tinha vindo com uma ideia de falar assim, poxa, vamos fazer um tapete que funcione como uma rampa de acessibilidade. E aí, tipo, quando o Vini trouxe esse negócio, falei, pô, Vini, vamos fazer. Ele queria fazer muito com o tapete que era do próprio à frente do carro. Eu falei, mano, é impossível, a gente não vai conseguir. Aí a gente começou a desenvolver um negócio onde a maior parte dos estudos é que todo tipo de cadeira pudesse passar nisso daqui, né? Sem entrar nesse veio. Por quê? Porque a gente fez uma solução que é dobrável, né? E que tem um ímã. Então, por quê? Porque essa solução, quando você dobra, você pega e coloca ela atrás da cadeira de roda. De novo, algo funcional pensando em espaço. Que aí o que acontece? O Vini veio esse negócio, eu comecei a fazer esses desenhos de qual que era o tamanho que ela tinha que ter, etc e tal. E foi um momento onde, nessa história, a gente chamou o Billy e a Michelle, que foram dois anjos da guarda, que trouxeram um monte de outras coisas que de fato testaram o produto. Peraí, que lugar de fala que eu tenho enquanto Ícaro, que não usa uma cadeira de roda para de fato fazer uma coisa com a cadeira de roda. O usuário é a melhor pessoa que mais E aqui foi a mesma coisa também, né? Tipo, isso aqui teve horas e mais horas de viagem e de ir para Rio Preto, voltar. Então assim, tem que ter uso, tem que experimentar, não dá para não fazer. E uma coisa muito legal, por exemplo, que foi uma coisa que o Billy tinha falado, que era isso daqui, isso foi uma ideia do Billy, que era de fazer isso daqui, porque na hora que ela fica paradinha aqui, o que acontece? Muitos dos cadeirantes, dependendo da lesão que ele tem, ele não tem a pinça dos dedos. Né? Porque dependendo de onde você tem a sua lesão aqui na cervical, tipo, você tem na parte mais de baixo, você mexe nas pernas, os órgãos daqui. Se sua lesão é mais superior, você pode perder a força dos seus braços. Então uma coisa que tinha era que a gente tinha que deixar isso aqui de pé, para que o cara pudesse simplesmente só vir com o dedo e fazer esse movimento. Aí ele podia fazer isso daqui. Então ele estava usando só os dedos sem muita força para que ele pudesse pegar a rampa na hora que ela estivesse no chão. Ele tem um... Aqui atrás tem um... Sim, aí o que foi uma viagem muito grande, né, disso daqui, que foi um negócio que, putz, a gente fazendo todos esses testes, e isso aqui pintou, sei lá, depois de 6 meses que a gente estava pensando, que aí tipo, eu falei, porra, Vini, e se toda vez que a gente passasse em cima da rampa, né, ele pudesse guardar essa informação para que a gente pudesse mapear os locais de acesso que faltam acessibilidade nas cidades. Então, de fato, o que ele tem hoje aqui, a gente fez uma placa para isso, tem uma bateria, isso daqui é pareado com o seu Bluetooth, e aí o que acontece? Eu tirei a inteligência daqui. Aqui eu não preciso de quase nada. Toda vez que eu passo em cima de aqui, se você tem aqui fica o sensor. Toda vez que eu passo... o sensor fica aqui, desculpa. Toda vez que eu passo com a roda por cima disso aqui, eu não gasto nada de bateria. Só quando ele passa em cima disso daqui, é que de fato ele manda uma mensagem para o meu aplicativo do celular, e o meu aplicativo do celular popula uma base de dados para poder falar aonde ela foi utilizada. Ou seja, para você fazer algo mais simples e mais simples, eu usei o celular. Com menos custo, você transfere para uma outra base. Que é uma sacada maravilhosa, celular, né? Entendeu? Todo mundo tem celular, você põe toda a inteligência no celular. Por quê? Porque a infra, ela poderia funcionar sozinha? Poderia, mas você tem que carregar ela. Tipo,
As coisas estão evoluindo pra caramba? Então, tem bateria que vai, logo mais eu acho que já chega em algumas soluções muito interessantes de quantidade de carga, de armazenamento de energia bem potente num futuro bem próximo. Mas ainda não tá desse jeito. Então, isso aqui eu já carrego todo dia, eu já tenho esse uso, eu posso então sensorizar as coisas micro e falar a elas conversarem com essa central de processamento. O que seria até uma resposta, até para a pergunta que do cara da rede, que ele falou, poxa, eu poderia no caso ter uma coisa que ativasse alguma coisa em paralelo com o celular. E aí sim, aqui eu tenho processamento e dados